Essa placa não é uma lei, a lei é boa. Não, isso não é uma lei neste prédio. É ridículo até dizer isso. O que há no saguão de uma delegacia que faz com que ele não tenha as características necessárias de um espaço público? Eles ficam abertos 24 horas e qualquer pessoa pode entrar, fazer o que quiser e sair livremente. Parece bem público. Indivíduos como o Sr. Reis infringem a proibição do NIPD de gravar nas recepções das delegacias. A resposta é não. Qual era o problema que o Legislativo pretendia resolver com a lei? O Legislativo estava tentando resolver o problema da falta de acesso dos civis a provas de má conduta policial. A má conduta policial pode ocorrer tanto no saguão da delegacia quanto nas ruas. Em fevereiro, o policial Karen McFadden foi indiciado pelo promotor do Brooklyn por uma agressão no saguão de uma delegacia, cuja única prova era a gravação feita por um civil naquele local. Se não quisermos depender da autoridade para impor restrições de propriedade como proprietários de terras, você perde? Por que o saguão de uma delegacia de polícia não poderia ser uma área pública? Talvez eu esteja lá para denunciar o roubo do meu telefone e esteja assistindo a alguma coisa, alguma prisão acontecendo que eu acho problemática e quero gravar. Por que isso não estaria de acordo com a intenção do legislador? Próximo caso no calendário, Reis contra a cidade de Nova York. Com a permissão do tribunal, Chase Mechanic pela cidade de Nova York. Gostaria de reservar 4 minutos para réplica, por favor. Sim. A questão para este tribunal é se as leis estadual e municipal sobre o direito de gravar permitem que pessoas como o Sr. Reis desrespeitem a proibição do NIPD de gravar nas recepções de delegacias, podendo criar um registro audiovisual permanente dos rostos, das identidades e das conversas de membros do público enquanto buscam ajuda policial em alguns de seus momentos de maior vulnerabilidade. A resposta é não. O NIPD exerceu sua autoridade legal como proprietário para proibir gravações na cidade. Deixe-me te perguntar uma coisa. Vamos começar pela primeira parte da forma como normalmente analisamos esse tipo de questão. A lei e o código administrativo são ambíguos ou não em relação ao local? Quanto ao local, eles são ambíguos em relação ao local e, mais importante ainda, são ambíguos quanto ao possível conflito entre direitos de propriedade exercidos em um determinado local. Bem, não, esse é o seu argumento. Você diz que são ambíguos por não estar claro onde se aplicam. Isso está correto? Eu diria que isso está correto. Não está claro onde eles se aplicam. Chegamos ao histórico legislativo porque é assim que funcionam nossas regras. Se houver ambiguidade, consultamos o histórico. Por que não foca nisso por um momento? O histórico legislativo nos mostra 3 pontos bem claros. Primeiro, o principal problema em que os legisladores estavam focados, tanto no Câmara Municipal quanto na Assembleia Legislativa Estadual, era com os agentes exercendo uma função puramente de aplicação da lei. Em locais onde não havia restrições de propriedade, a gravação sendo o exemplo paradigmático as calçadas e os parques, mas outros exemplos também poderiam existir. Eles foram, é claro, movidos pelo assassinato horrível de George Floyd, que foi filmado em uma calçada pública. Bem, eles disseram que é a área pública. Então, por que o saguão de uma delegacia não seria também uma área pública? Talvez eu esteja lá para denunciar meu telefone roubado e esteja assistindo a alguma prisão acontecer que eu acho problemática e quero gravar. Por que isso não estaria de acordo com a intenção do legislador? Então, eu tenho algumas reações a isso. Primeiro, acho que é útil começar a responder a sua pergunta dando um passo atrás para lembrar o que estamos procurando quando analisamos esse histórico legislativo. Estamos procurando uma declaração clara, específica e inequívoca para substituir as restrições de propriedade já existentes. Considero relevante para a pergunta de Vossa Excelência o que afirmou o segundo circuito. Mas acho que você presumiu que existem restrições de propriedade. A pergunta era, é um espaço público? É um saguão público? Há restrições de propriedade em áreas públicas que tanto proprietários públicos quanto privados podem impor. Mas o legislativo pode ter decidido substituí-las pela lei. Essa é a questão. É um argumento circular. Mas o pode ter, eu acho, é o ponto central disso. Quando aplicamos o cânone de forma incorreta, como o tribunal fez em Ezra Sons, como o tribunal fez em Business. Você precisa que as restrições de propriedade prevaleçam? Se não quisermos depender da, autoridade para impor restrições de propriedade como proprietária de terras, você perde? Esse é o nosso principal argumento.
Não acho que perdemos, pois o histórico legislativo mostra que os legisladores queriam apenas codificar o que consideravam direito da primeira emenda. No entanto, nosso principal argumento, eu sei, Mas se você puder, por um minuto, me dizer qual é a sua opinião em relação aos indícios da intenção legislativa, se deixarmos de lado o argumento das restrições de propriedade por um instante. Então, acho que uma das coisas mais claras que aparece no histórico legislativo é que os legisladores da cidade e do Estado entendiam que estavam codificando um direito da primeira emenda já reconhecido em outros circuitos, mas ainda não claramente estabelecido no segundo circuito. Ou seja, locais públicos tradicionais, certo? Então, os diferentes circuitos adotaram abordagens diferentes, mas onde esses direitos foram reconhecidos eram todos o que chamamos de espaços públicos por excelência. Não havia indicação de que os legisladores pretendiam codificar um direito de filmar até então não reconhecido e inédito. Seja dentro de uma delegacia, onde o NYPD havia proibido esse tipo de filmagem, ou para permitir a filmagem da atuação das autoridades. Limitando isso a toda essa noção de espaços públicos, o que há no saguão de uma delegacia que não possui os indícios ou características necessárias de um espaço público? Elas ficam abertas 24 horas por dia, permitindo que qualquer pessoa entre, faça o que quiser e saia livremente. Parece bem público. Bem, isso nos leva de volta ao nosso argumento. O que torna as delegacias diferentes é que o proprietário da delegacia exerceu autoridade legal para proibir membros do público que estão naquela propriedade de filmar. Na verdade, não temos argumento algum. Se existe uma lei em vigor que, pela sua própria admissão, tem a intenção de permitir a filmagem em público de atividades policiais. Que lugar melhor para encontrar atividade policial do que no saguão público de uma delegacia? Novamente, acho que é notável que os legisladores quase certamente estavam cientes dessa política por anos antes das promulgações. Ninguém se manifestou no registro legislativo da época e disse que a política da delegacia era algo que as leis do direito de gravar estavam abolindo. Ninguém mencionou nenhuma situação em que qualquer tipo de proprietário no histórico legislativo da época tivesse cometido invasão. Portanto, presume-se que o legislativo estava ciente da política que proibia gravações nesses espaços. E se eles tivessem a intenção de acabar com isso, você esperaria, imagino que esse seja o seu argumento, ver pelo menos alguma indicação no histórico legislativo de que esse era um dos pontos que eles estavam tentando abordar. Acho que isso está exatamente correto. Por que não dizer só vias públicas? Pois não se restringe só às vias públicas. O que mais está incluído? Em qualquer lugar onde não haja restrição de propriedade contra a gravação. É isso que está escrito? Não é isso que está escrito. Ok. Então, o que mais se enquadra nisso? Eu estou... São as ruas. O que mais? Pode ser dentro da casa de alguém. Ruas, parques. E assim por diante. Pode ser dentro da própria casa de uma pessoa, que é uma área não aberta ao público. Pode ser quando uma pessoa está na casa de outra pessoa e essa pessoa não proibiu que ela filmasse. Sim, isso é porque há consentimento, então eu realmente não estou entendendo esse argumento. E esse consentimento é a aplicação das restrições de propriedade pertinentes. Mas, em contraste, se você tem uma atividade policial acontecendo em uma residência privada e o proprietário ou inquilino dessa residência não quer que a atividade policial seja filmada. Isso já está claro no histórico legislativo. Esse não era o problema que buscavam resolver. Correto, esse não é o problema. Peço que fundamente isso no histórico legislativo. Bem, é um argumento. Acho que você começou dizendo que talvez eu tenha entendido errado, que o histórico legislativo foca em 3 problemas, ou ouvi errado no início? Disse que 3 coisas ficaram claras. Certo, então vamos às 3 coisas. Mas eu meio que já mencionei elas. Primeiro, estavam focados em locais sem restrições relevantes de propriedade, sendo o exemplo paradigmático questionado. Onde encontro isso no histórico legislativo? Você pode encontrar isso no relatório do CCRB de 2017, que foi citado pelo relatório do Comitê de Segurança Pública de 2020. E lá, das páginas, acredito que seja das páginas 24 a 30, eles apresentam vários exemplos que o CCRB considerou problemáticos. Você pode encontrar isso em muitas das observações na Assembleia feitas pelo deputado Perry, que afirmou repetidas vezes, sustentando que o exemplo clássico de onde esse direito seria exercido e precisaria ser protegido seria nas vias públicas.
Outros membros da Assembleia, por exemplo, a deputada Walker, discutiram uma situação em que um policial teria sido disciplinado após ser gravado interagindo com manifestantes do lado de fora do Barclays Center. Quero dizer, é sobre isso que trata a legislação. E todas essas são vias públicas, certo? Correto. Correto. E é nisso que o legislativo estava focado. Em vias públicas? Em parques públicos? Nesses tipos de áreas públicas? No relatório da CCRB também foi mencionado um caso de policiais sendo filmados em uma área comum de um prédio residencial. A menos que o prédio tivesse alguma regra em comum proibindo gravar a polícia nas áreas comuns, isso se enquadraria na nossa tese. O legislativo também comentou o caso Rodney King. O incidente de Rodney King foi filmado por alguém de dentro da própria casa, que não era acessível ao público. O critério relevante sob o nosso... Interpretação é que você não precisa dar a alguém o direito de gravar dentro da própria casa. Não, mas você pode recusar esse direito e dizer que não quer que filmem o que está acontecendo ali. No nosso memorial, mostramos vários exemplos disso em hospitais. Mas uma casa particular é completamente privada. Não é como um saguão público. Não é a mesma coisa. Não há base textual para distinguir entre uma área privada e uma área pública. A maneira de chegar à nossa interpretação do lei é aplicar o cânone da não derrogação ao texto. E vou destacar que a nossa interpretação oferece uma leitura estável que responde a outras questões sobre onde esse direito se aplicaria em outros contextos. E quanto a um parque público que pertence à cidade? Então, eu acho que em um parque que pertence à cidade, esse seria um lugar onde... Você pode proibir gravações lá? Então, quase certamente não. Por que não? Pela nossa regra, direitos de propriedade devem ser exercidos legalmente. Vejo sérias vulnerabilidades constitucionais se a cidade agir assim. Mesmo que fosse neutro em relação ao conteúdo, você permitiu, você aplicou independentemente de qual fosse a conduta. Isso seria como Glick, que foi um dos casos que a legislador citou na cidade e no Distrito Estadual. E quanto ao metrô? Então, novamente, o metrô é um local com grande circulação de pessoas, e independentemente de serem caracterizados como fóruns públicos ou não públicos. Você pode ou não pode? Você poderia ou não poderia? Eu não poderia. Acho que eu não poderia pensar. Gravando no metrô. Não achei uma forma de nossa interpretação permitir isso. Ok, então por que os metrôs são diferentes de, você sabe, uma delegacia muito movimentada, aberta, 24 horas por dia, 7 dias por semana? Porque a análise constitucional seria diferente em um metrô. Ao analisar a decisão do Tribunal Distrital no nosso caso, ele apontou diversos motivos para isso. Gravar em uma delegacia de polícia, mesmo que não seja um fórum público, ultrapassaria o limiar da razoabilidade para o propósito de proteger as pessoas que vêm gravar a polícia. Essas considerações, mesmo que o metrô fosse caracterizado como não público... Isso não faz parte dos seus direitos como proprietária, mas sim da sobreposição constitucional, correto? Eles precisam ser direitos de propriedade exercidos legalmente. Então, isso pode ser uma consequência de considerações constitucionais. Mas, como expressamos a regra em nosso memorial, quando há direitos de propriedade exercidos legalmente, esses direitos de propriedade não são substituídos pelos direitos previstos em lei. E quanto a um campus da Sony? Seria a mesma resposta para o metrô. Creio que haveria séria vulnerabilidade constitucional. Então você pode limitar gravações em um campus, mesmo que o público seja convidado a transitar por diferentes áreas dele. Não, meritíssimo. Esse não é meu argumento. Pelo contrário, considero isso altamente questionável à luz da Constituição. Então, se eu puder tirar alguma conclusão das suas respostas a essas hipóteses, parece que, embora esses espaços possam, em tese, ser considerados espaços públicos, incluindo saguões de delegacias, existe claramente uma sobreposição de direitos de propriedade. O senhor tem falado sobre isso, mas algo relacionado à segurança, eu acho, e proteção, que de alguma forma coloca esses espaços fora do alcance dessa lei. Isso é correto? Permita-me explicar, claro. Isso pode influenciar na análise constitucional para verificar se os direitos foram devidamente e legalmente exercidos. Portanto, considerações de segurança e proteção influenciam se a proibição é razoável sob praticamente qualquer tipo de análise constitucional. Se a restrição for inconstitucional, então, aos olhos da lei, ela é nula. Agora não há conflito entre direitos de propriedade e direitos previstos em lei, pois os de propriedade são inconstitucionais.
Eles foram eliminados, como provavelmente seriam em uma situação como o metrô ou em um campus aberto da SUNY. Delegacias de polícia são diferentes. E foi a conclusão do Tribunal Distrital, neste caso, que as restrições de gravação e que não havia uma probabilidade substancial de sucesso na reivindicação da primeira emenda em relação a gravações em delegacias de polícia. Há vítimas de crimes e pessoas querendo se registrar como informantes confidenciais que podem se sentir intimidadas a entrar na delegacia se souberem que qualquer um pode ficar no saguão e filmá-las com o celular. Eles podem gravar do lado de fora. Eles podem filmar fora, mas há o efeito intimidatório. Como o Tribunal Distrital destacou, alguém filmando do lado de fora não conseguiria captar as conversas das pessoas, relatando eventos vividos ou testemunhados aos policiais. Estou tendo dificuldade porque achei que discutíamos a interpretação da lei, mas suas respostas focam no que a Constituição exige. E pelo menos uma maneira de interpretar o que você tem dito é que a lei proibiria muitas coisas, mas algumas dessas coisas são protegidas pela Constituição e, portanto, parte da lei é parcialmente inválida. Ou que não podemos interpretar a lei assim, então devemos limitá-lo aos limites constitucionais ou algo parecido. Novamente, a regra é que o direito previsto em lei não se sobrepõe ao exercício legítimo dos direitos de propriedade. Exercício legítimo é um termo fundamental que pode incluir direitos constitucionais. Isso depende, mas como você perguntou no início, depende de concordarmos com você que se trata de direitos de propriedade em sentido convencional e não de direitos previstos em lei. Vários dos casos que você menciona envolvem uma lei que autorizava o governo a agir ou se abster de agir. Não é direito de propriedade da common law. Vossa Excelência está, claro, se referindo à lei penal e sim, na maioria das situações. Na maioria dos casos, mas até mesmo, sabe, o Central Park fecha depois de certo horário à noite, nominalmente pelo menos, acho que às 11 ou meia-noite, algo assim, e isso não decorre da lei penal, eu acho. A autoridade dos parques pode regular o comportamento nos parques até certo ponto. Entendo o meu tempo. Sim, acho que o caso Martinez, que é um caso de instância inferior, mas meus colegas do outro lado o endossaram como uma declaração precisa da lei de Nova York, acho que mostra como a lei penal é elaborada e legislada, tendo como pano de fundo o direito comum. Direitos de propriedade definem quem é o dono e o que ele pode fazer. Esse caso envolvia uma delegacia de polícia. Obrigado. Com a devida vênia, excelências, Andrew Case, da Tino Justice Pro-Def. Estou acompanhado pela minha colega Namrata Somayajula, em nome do recorrido Jean Paul Reis. A questão certificada pode ser dividida em 3 partes. Primeiro, na ausência de qualquer tentativa de regulamentação, o direito de gravar, em princípio, abrange os saguões públicos das delegacias de polícia? Segundo, caso abranjam, o Departamento de Polícia de Nova York pode usar a lei de invasão de propriedade e o direito, reconhecido pela common law, de excluir terceiros para proibir gravações nesses espaços? E terceiro ponto que meu oponente não abordou. Onde isso está definido no Estatuto? O que é? Onde exatamente está definido em que lugares eles têm o direito de gravar? O Estatuto fornece uma linguagem ampla e específica. Pessoas que não estão presas têm o direito de gravar. Não diz um lugar ou outro. Então, isso é ambíguo? Na medida em que haja ambiguidade, a interpretação do Departamento de Polícia de Nova York é que o direito de observar e gravar atividades policiais se aplica a pessoas em locais públicos, como ruas e parques, e em propriedades privadas onde tenham permissão para estar, como edifícios, saguões, locais de trabalho e sua própria propriedade. A interpretação seria, se você tem o direito de estar lá para começar, então você tem o direito de gravar lá. Eu realmente não acho que haja qualquer dúvida quanto a isso. Se o Departamento de Polícia não exercesse essa suposta regra, você poderia gravar nas delegacias. Bem, Qual é o histórico legislativo? Qual era o problema que o legislador pretendia resolver com o Estatuto? o legislador estava tentando resolver o problema da falta de acesso dos civis a provas de má conduta policial. E a má conduta policial pode acontecer no saguão da delegacia, assim como pode acontecer nas ruas. Em fevereiro, o policial Coran McFadden foi preso pelo Brooklyn, foi indiciado pelo promotor do Brooklyn por uma agressão no saguão da delegacia, cuja única prova era uma gravação feita por um civil naquele saguão. Na petição da Legal Aid, você viu Patricia Rodney, uma avó de 62 anos que estava no saguão de uma delegacia tentando conseguir E dentro de uma residência particular?
Em uma residência particular, você tem direitos de propriedade privada, o que é uma das questões. Mas o texto não diz isso. O texto afirma que se você tem direito legal de estar em uma residência, pode gravar o local. E quanto a um hospital público? Então, se você tem o direito de estar em um local, em um hospital público, você tem o direito de gravar. E todas essas regulamentações. Existem preocupações com privacidade que possam surgir no contexto de um hospital público que você acha que o legislador pretendia superar com esta lei? Acho que há duas respostas para isso. Primeiro, quando você fala sobre o saguão público do hospital, a área de recepção, antes das pessoas serem restringidas de qualquer forma, é diferente. E em segundo lugar, Por que isso é diferente? se você pode impedir alguém de entrar, também pode impedir que grave. Se o hospital tiver corredores de acesso público e áreas de espera dentro do prédio, Sim, e você poderia gravar. por que eles não podem ter uma política que diga que não é permitido gravar nas dependências do hospital? Bem, porque se eles forem um hospital privado, Público, estamos falando de hospitais públicos. então um hospital público, então eles seriam regidos por Leonard, assim como este é regido por Leonard. E este tribunal em Leonard decidiu. Sim, mas as leis não permitem apenas a gravação de atividades policiais. Você não pode simplesmente estar em um hospital público e gravar qualquer coisa que vê. Não, claro, a gravação seria de atividade policial. É sobre atividades de aplicação da lei, correto? Se você está andando para cima e para baixo no hospital, não há aplicação da lei ali. Essa regra não ajuda. Aplicar. Qual é essa atividade policial? E se houver policiais no saguão, posso gravá-los? Sim. Então, e se houver uma ameaça, talvez por causa de um procedimento específico que está sendo realizado nesta instalação e você tiver policiais no saguão, você ainda poderia gravar isso? Sim. Você pode gravar policiais no saguão, então você pode sim. E se eu visitar um paciente na UTI de um hospital que proíbe gravações dentro da própria UTI? Mas se houver outro paciente bem ao lado na UTI que está sob custódia policial, eu posso gravar isso? Quando você chega à UTI, já passou por uma área restrita. Eu entendo. Nesse ponto, as portas já estão trancadas. E para chegar até o juiz? Desculpe, mas estou lá legalmente. Restrições aos direitos de propriedade dependem do proprietário governamental, sem impactar donos de propriedades privadas. Pessoas podem expulsar outras de programas privados. Mas lá elas são significativas. Acho que as preocupações que você está ouvindo são porque há instalações públicas substanciais na cidade. Então acho que a questão é, eu não sei se a UTI é uma área restrita ou não, mas vamos supor uma área de um hospital público que não precisa ter acesso controlado. Então vamos, por exemplo, pegar uma ala de quimioterapia e há alguém lá sob a supervisão de um policial por algum motivo e eu entro para fazer quimioterapia. E eu suponho, então, que se eu passar por esse policial, eu posso ser gravada. Sim. Minhas preocupações com privacidade talvez tenham me feito não contar às pessoas sobre minha doença, seja qual for. Minha pergunta, na verdade, é: o que nos faz pensar que o legislativo pretendia ser tão abrangente assim? O legislativo pretendia garantir o direito de gravar a atuação policial. Isso nem sempre acontece. Você está dizendo que filmar a polícia é mais importante que o direito à privacidade de um paciente com câncer? Não é isso que está dizendo? Os direitos de privacidade de pacientes com câncer dizem respeito à publicação, não à gravação. O tribunal analisou casos como Shankó contra a ABC. Mas por que não é permitido apenas gravar? Tem o direito legal de manter a gravação. Mesmo sem publicar online, ainda tem uma gravação da sua entrada na enfermaria. Certo. Você deve poder manter sua gravação da atividade policial. Por que não existem leis federais e estaduais? Eu achava que existiam. O quê? Por que não existem leis federais e estaduais? Porque eu achava que existiam, que proibiriam esse tipo de conduta. Então, pelo que parece, seu argumento é que não, você pode gravar legalmente, mas me parece que existem outras leis que se sobrepõem a isso, relacionadas a questões de saúde, especialmente a RIPA e leis semelhantes. Então, se houver uma questão de algum tipo de conflito de leis e algum tipo de, por exemplo, lei de privacidade na área da saúde que se sobreponha ao que está acontecendo em um prédio, então você tem um conflito de leis. Eu não. Acredito que a RIPA não necessariamente proíbe gravar pacientes em hospitais, mas assegura seu direito à privacidade. E se a sua afirmação estiver correta, de que alguém sentado em uma ala de diálise e quimioterapia em um hospital pode ser gravado, eu vejo isso implicando na RIPA, mesmo que não proíba necessariamente a gravação. Não proíbe, mas pode envolver a RIPA
se incluir hospital ou profissionais de saúde, pois ela regula profissionais, não indivíduos. Ela protege dados do paciente. Não protege também. E se você divulgar a identidade de um paciente, isso é altamente informativo. Você não pode estar em um centro de diálise se não for paciente. É simples assim. Acho que as situações factuais estão saindo do controle, pois se analisarmos os regulamentos citados, que são do Escritório de Saúde Mental, é uma regulamentação detalhada de várias páginas que limita o uso de telefones em áreas de programas e tratamento. Os quartos dos pacientes incluem áreas acessíveis aos pacientes. Não diz nada sobre saguões públicos. O que Leonard decidiu para a SUNY Binghamton, citado pelo juiz Troutman, e para o metrô, citado pela juíza Halligan. Se um governo disponibiliza um espaço ao público 24 horas por dia, ele não pode, então, usar a lei contra a invasão de propriedade para expulsar alguém por exercer um direito legal ou constitucional. E toda essa questão de quanto à Constituição em relação ao Estado, sob a doutrina da evitação constitucional, deve-se olhar primeiro para a lei estadual. E a lei estadual prevê um direito. Então, uma vez que você abriu para todos, como foi feito em uma delegacia de polícia, e aliás, delegacias de polícia são absolutamente espaços públicos por excelência. Você ouve falar de espaços públicos o tempo todo aqui. Parece haver uma distinção entre ambientes internos e externos. Mas isso só se você assumir que a delegacia está incluída. Porque você afirmou antes que o estatuto não diz onde você pode gravar. Não, o estatuto diz que você tem o direito de gravar, mas não diz nada sobre limitar esse direito de gravar com base em... Isso não poderia gerar resultados absurdos, por isso estavam lhe fazendo perguntas hipotéticas. Sim, eu acho que, na verdade, a posição da cidade leva a resultados absurdos, porque quando você pergunta quais são os outros lugares, quando a juíza Halligan perguntou sobre os metrôs, não há dúvida de que, sob a regulamentação da cidade, eles poderiam te impedir de entrar no metrô. Então... Pela sua definição, o direito de gravar, enquanto houver um policial, você pode gravar em qualquer lugar. E você disse que mesmo que existam direitos que impeçam a publicação da gravação, se for uma gravação minha, eu tenho que confiar que você não vai divulgá-la. Eu não posso te impedir de gravar. Você não pode gravar em qualquer lugar. Você pode gravar onde já tem permissão e o direito não foi restringido. Toda a jurisprudência após Leonard, nós estamos... Falando sobre a restrição, é isso que está acontecendo nesses saguões de delegacias. O NIPD tem uma política que proíbe gravações nelas. Se você aceita uma restrição apenas por ela existir, não há recurso aqui. Mas tudo isso é subsequente à decisão fundamental de que o Estado está aberto ao público. Isso é o quê? Fui preso por um crime e levado a uma sala de interrogatório. Tenho o direito de estar lá. Posso gravar isso? Não, você já está em um espaço privado, como o governo... Casa é um espaço público. São seus direitos de propriedade, certo? Os direitos de propriedade do governo. Você foi levado para trás de uma porta fechada. As salas de interrogatório são áreas privadas das delegacias. Se tivesse direito, poderia ficar lá. Como uma questão preliminar. E então, uma vez que os proprietários podem restringir esse direito, como você vê em Martinez e Hipp e nos outros casos, se você estiver interferindo no uso de uma propriedade, isso é o direito consuetudinário de propriedade. Mas por que seria assim se você interferisse no uso da propriedade? Uma forma de interferir no uso da propriedade é gravar seu próprio interrogatório na sala, como no caso Hills, da primeira emenda sobre policiais gravando entrevistas, o que interfere no processo e é uma questão de segurança. E quanto ao fato de você ter uma vítima relutante, que você teve que agir, a vítima não quer assinar a queixa. A polícia finalmente convenceu a vítima a assinar. Eles entram no saguão público. Então você está dizendo que existe um direito de gravar essa vítima. Então, porque o saguão é público. O Departamento de Polícia afirmou na audiência sobre o pedido de liminar que há espaços privados nas delegacias para quem solicitar ou precisar de privacidade, podendo ser levado a essas salas separadas. Devem solicitar isso antes de entrar na propriedade da polícia, senão ficam sujeitos a ser gravados. Então, se o público souber que uma vez que você cruza a porta de uma delegacia, se estiver no saguão, pode ser gravado. Isso não poderia ter um efeito inibidor na acusação, não mais do que, e essa é a intenção do legislador? Não é diferente do efeito inibidor de, como disse a juíza Rivera, alguém gravar pessoas entrando e saindo da delegacia. Há várias maneiras de entrar em contato com a polícia sem precisar ir até o saguão da delegacia. Eu não sei...
se isso é necessariamente verdade. Quando você entra na delegacia e começa a interagir com o pessoal policial, você está discutindo assuntos, divulgando informações que têm muito, muito menos chance de serem expostas do que simplesmente entrando na delegacia. Normalmente é nesse momento que você consegue uma sala privada. Na recepção, perguntam o motivo da visita e você diz que quer fazer uma denúncia em particular. Então te levam para uma sala privada. Sim, mas e se antes de você chegar à sala privada, digamos que você seja uma vítima de violência doméstica e queira entrar, você acabou de se mudar para uma nova área porque quer se afastar do seu agressor e entra em uma delegacia porque quer dizer para eles, olha, eu estou aqui e aqui está uma ordem de proteção da qual vocês devem estar cientes. Enquanto você entra, alguém grava em vídeo e publica na internet, permitindo que o agressor descubra onde ela mora. Bem, esse é o mesmo problema ao entrar. A pessoa seria vista e provavelmente conseguiria pedir um lugar seguro na recepção. São essas situações. O NIPD possui salas de triagem exclusivas para casos de violência doméstica, onde terceiros não podem entrar. Eles tomam medidas para proteger essas pessoas. Mas as pessoas têm privacidade, elas passam pelo saguão para chegar lá. Há outra instalação, caso você ligue. Para vítimas de violência doméstica ou agressão sexual, o atendimento ocorre em salas separadas, fora da delegacia. Não, eles não têm, nem todos. Nem todas as delegacias, mas a NIPD possui unidades especializadas para atendimento. Só estou dizendo que você é vítima de violência doméstica e quer registrar a ordem de proteção. Talvez nem saiba da sala separada. Você só está entrando antes mesmo de chegar a esse ponto. Estamos falando de uma lei estadual que se aplica não só ao Departamento de Polícia de Nova York, mas a todo o estado, certo? Bem, isso é sobre espaços que ficam abertos ao público 24 horas por dia. Por dia, válido para instalações em todo o estado, não só em Nova York. Isso se aplicaria a locais de propriedade do governo estadual com acesso público. Vou te perguntar, há uma lei sobre gravação em tribunais. Se um policial estiver testemunhando agora com esse direito de gravar, você tem o direito de entrar no tribunal de qualquer forma e começar a gravar o depoimento só porque é um policial. Isso aqui não é tão aberto ao público quanto uma delegacia de polícia. Este é um espaço altamente regulamentado. É regulamentado quem vai falar e em qual ordem. Eu não posso trazer um sanduíche aqui. Eu passei por um detector de metais. Este é um espaço altamente regulamentado. Mas você tem o direito de estar aqui? Isto aqui é público, é a casa do povo. Então isso chega ao ponto das regulamentações, porque a outra questão aqui é que todas essas regulamentações, as regulamentações do tribunal, a regulamentação do MH, todas passam por processos regulatórios rigorosos e avaliados. Essa regra foi criada em 24 horas após um incidente embaraçoso, quando o Departamento de Polícia de Nova York chamou a imprensa, afixou vários avisos e disse que a partir de hoje não se podia mais gravar nos saguões das delegacias. Isso é uma violação disso. Isso não informa a análise jurídica sobre se a lei cobre ou não esse espaço específico. Então, se pudermos voltar à intenção legislativa. O que motiva a promulgação dessa lei realmente parece estar relacionado a incidentes em vias públicas, em atividades ao ar livre, e não ao que está acontecendo no saguão de uma delegacia de polícia. Considero o saguão de uma delegacia tão público quanto áreas ao ar livre, pois é um local acessível ao público. Mas havia problemas relacionados à delegacia que o Legislativo estava debatendo e se preocupando quando aprovaram essas leis? Donovan Richards, que foi o autor do projeto de lei, afirmou ao New York Times 2 anos antes que sabia da regra do saguão da delegacia e que a lei a revogaria, eliminando a dupla classificação. Posso encontrar esse padrão em outro lugar além de um artigo do New York Times? Ele não falou isso no histórico legislativo. Ninguém está ouvindo. Eu acho que ele diria. Porque você não enumera cada espaço público específico a que se refere. Mas isso é crucial porque é onde a polícia fica parte do dia. A gente pensaria que estaria incluído. Acho que o legislador achou tão óbvio que se você diz que vamos gravar em público, então isso é público. Este é um espaço muito público, onde você vê a atividade policial, vê má conduta policial e vê exatamente as coisas que a lei está tentando prevenir. E sei que a juíza Halligan tinha uma pergunta. Gostaria de retomar a questão da capa, pois acredito que ela esclarece algumas das nossas dúvidas. Se houver algum tipo de restrição ou algum tipo de ajuste que esta corte veja na lei do direito de gravar em relação a esses espaços, então o correto seria dizer, sob a questão certificada, a pergunta é, eles têm o direito de gravar independentemente da regra do NIPD? A regra do NIPD é inválida à luz de capa.
Esta é a segunda vez em 2 dias que esta corte ouve sobre uma regra que o NIPD promulgou e que afeta membros do público simplesmente porque está no guia de patrulha. A regra das algemas de ontem também foi colocada no guia de patrulha. E essa é uma regra obrigatória. E esta regra está no guia de patrulha. O NIPD tem evitado o processo de elaboração de regras. Ok, mas temos uma questão certificada absurda diante de nós. Sobre essa regra em particular, Então vamos nos ater a isso. Então, se essa regra for inválida e você tiver dúvidas sobre qual é o escopo da lei, você pode orientar o NIPD sobre qual é o escopo da lei. talvez eu ache, por exemplo, que eles poderiam limitar gravações secretas. Você certamente não estaria sendo negado o direito de gravar dizendo que não pode. Não sei se devemos microgerenciar o que a polícia faz em seus saguões. É só uma questão sobre essa questão certificada para nós e se, sob essas leis, um particular pode entrar na delegacia de polícia e começar a gravar. Acreditamos totalmente que eles podem. E se houver alguma limitação sobre isso, eles não colocaram. Feito isso ainda, embora seja ambíguo, ao analisar o histórico legislativo, seria, como você disse, óbvio que este é um desses espaços. A legislação está coberta pelo Estatuto, e mesmo assim você não consegue apontar nenhum lugar no histórico legislativo que mencione o saguão da delegacia. Não menciona nenhum lugar específico. Menciona espaços públicos repetidas vezes. E menciona retirar da NIPD o controle sobre isso. E o autor do projeto disse que estamos mantendo isso ao máximo possível, desde que você não investigue. Você interferiu. Por que aprovar uma lei agora? A lei foi aprovada após abusos generalizados da polícia nos protestos por George Floyd. Esse tipo de abuso acontece em espaços. Os protestos foram do lado de fora. Relatos apontam prisões em plataformas de metrô por pessoas gravarem a polícia. Segundo a análise da cidade, as plataformas de metrô não são diferentes das delegacias de polícia. E há questões relacionadas à lei de propriedade. É por isso que você paga para ter acesso à plataforma do metrô, certo? O quê? Você paga para ter acesso à plataforma do metrô. Assim, eles são mais limitados e a propriedade é usada de forma mais restrita. O Central Park fecha à noite. Então você pode gravar se estiver invadindo o Central Park à noite? Você já pode ser preso por invasão. O direito de gravar é meio que separado e à parte dessas outras questões. Sim, é propriedade da cidade em sentido amplo, mas os direitos sobre bens públicos são mais restritos que os de propriedade privada. Muito obrigado. Na exposição do meu colega, ele disse que, segundo a interpretação dele sobre o direito de gravar atos, pessoa em um hospital buscando diálise ou tratamento contra câncer, se estiverem acompanhados ou talvez até mesmo próximos de um policial, podem potencialmente correr o risco de ter esses interesses de privacidade comprometidos. Uma questão semelhante surge nas próprias delegacias de polícia. Falamos um pouco sobre uma pessoa que foi presa para interrogatório. Alguém pode ser levado a uma área restrita da delegacia para prestar depoimento voluntário ou participar de um reconhecimento em fila. E o único argumento que ouvi dos meus colegas do outro lado, colocando da melhor forma possível, é que existe algum texto. Distinção estatutariamente relevante entre a área em frente a uma porta fechada e atrás de uma porta fechada. Advogado, essas preocupações foram realmente expressas por vários colegas meus. Como poderíamos interpretar este lei para chegar a uma regra abrangente e consistente com o que acreditamos que o legislador pretendia para abordar essas preocupações? Você diz que o legislador não teve a intenção clara e específica de anular as restrições de propriedade. Ou seja, e isso não é um teste de privacidade, nem um teste de políticas públicas. É um teste doutrinário, mas ajuda, eu acho, a chegar aos resultados com os quais o tribunal se sentiria confortável na maioria desses casos. Não há nada no texto das leis que sustente isso. Tem outra sugestão? Há referências à primeira emenda em toda a história legislativa. E sim, a primeira emenda é flexível. Nós sabemos em litígios constitucionais que podem haver dúvidas sobre o que está ou não está coberto. Acho que seria menos confuso do que eu pensava. Ouvi sobre o que levou à aprovação agora. Peço desculpas. Pode ser o que motivou a aprovação ou promulgação neste momento da nossa história. Com certeza. Em outras palavras, podemos perguntar qual era o problema que a lei pretendia resolver e, se for esse o caso, talvez esse seja o alcance. Então, qual é... acho que sua adversária sugere que o objetivo era abranger de forma bem ampla o que estaria sujeito à gravação.
Qual é a sua opinião sobre o alcance do problema público ao qual o legislador estava respondendo? O legislador estava respondendo ao que percebia como violações generalizadas do direito da primeira emenda de gravar, conforme já havia sido reconhecido onde... Onde exatamente? Em que lugar, em que tipos de lugares, em outros lugares além das ruas públicas ou de espaços públicos ao ar livre? Pode ser na casa da pessoa. Você acha que o Legislativo estava preocupado quando aprovou essa lei com a gravação de atividades policiais na casa de uma pessoa? Sim, o Legislativo citou, como mencionei, o caso Rodney King, filmado da casa de alguém. Isso é gravar de casa, não é gravar dentro, não é gravar dentro. E está gravando algo externo. Sim, isso aconteceu em uma estrada. Sim, aconteceu. Mas a questão é, talvez eu não esteja entendendo. Deixe-me... Vou tentar perguntar de forma mais clara. Na sua opinião, o legislador estava preocupado em gravar atividades que acontecem dentro de um local em vez de fora, em um espaço público? Não sobre onde a pessoa que estava gravando estava posicionada. Acho que não temos uma indicação clara, essa não era a principal preocupação deles. Pode ser compatível, mas não vejo nenhuma evidência. Minha luz está acesa, se puder só terminar. Não acho que tenhamos qualquer indicação de que o Legislativo pretendia que o direito fosse tão amplo a ponto de cobrir os tipos de aplicações que discutimos hoje. Obrigado. Vamos fazer uma breve pausa antes do próximo caso. Eu só queria saber sua reação, Andrew. Você tem trabalhado nesse caso, esteve no Tribunal de Apelações do Segundo Circuito, no Tribunal Distrital e agora na Corte de Apelações do Estado de Nova York. Como foi hoje? O que aconteceu? Como foi para você? Bem, é um ótimo tribunal. É um grupo de juízes muito criterioso. Eles fizeram perguntas difíceis para ambos os lados. Eles realmente têm interesse e muito conhecimento. Acho que foi muito bem. Conseguimos explicar para eles a importância de poder gravar nesses espaços públicos e enfatizar que esses são espaços públicos. Esses são espaços onde pessoas foram presas ilegalmente, pessoas foram agredidas e onde um policial, Colin McFadden, foi recentemente indiciado por causa de um vídeo em que ele aparece atacando alguém em uma delegacia do NYPD. Fico feliz em representar o Long Island Audit em nome do Tino Justice Prodef, junto com minha co-advogada, Namrata Somayajula. Aguardo uma decisão do tribunal em alguns meses. Obrigado, Andrew. Andrew, eu realmente aprecio tudo o que você fez. Muito obrigado. Obrigado. Falou. Tudo certo.